Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, que é chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, porém eram pescadores. E aí Jesus disse a eles: segui, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Podemos sentar com os irmãos. Celebramos já o terceiro domingo do tempo comum, e nesse processo, nessa caminhada de Jesus, ele vai realizando sinais do reino de Deus. A liturgia de hoje, ela desponta de certos aspectos muito importantes para a nossa espiritualidade cristã, lembrando, destacando no Evangelho de São Mateus a palavra conversão. Logo o Senhor Jesus diz no Evangelho: credes e convertei-vos no Evangelho. Crer, sem dúvida alguma, nós já cremos, temos a crença dentro de nós, acreditamos, né? E converter é outra palavra que tem que ser uma constância em nossa vida. Converter-nos, converter aqui, converter a nossa vida, mudar de mentalidade. Às vezes nós, como cristãos, ainda não temos essa postura exigida pelo próprio Evangelho. Converter-se é mudar de mentalidade. Converter-se é deixar que a palavra de Deus realmente entre em nossa vida e realmente faça a vontade de Deus e não a nossa vontade. A conversão, ela é um processo, ela não é algo terminado. A conversão, ela sempre exige de nós uma postura de constante vigilância. A palavra grega que quer denotar a palavra conversão se chama metanoia, que quer dizer justamente isso. É o convergir na nossa vida, é uma convergência, cada vez mais não buscando um ponto de finalidade na nossa vida que nós já estamos convertidos. Quem diz que já está convertido é porque não tem mais nada o que se fazer, sem dúvida alguma. E esse processo de conversão, esse processo de mudança,
Ele vai sempre caminhando conosco. A boa notícia do reino, que o Evangelho também nos conta, a boa nova, faz parte também da missão de todos nós batizados: falar, anunciar, proclamar a boa notícia de Jesus. Também não é só da boca para fora, também converge em atitudes da nossa vida. Não adianta na quarta-feira de cinzas, daqui a pouco nós vamos celebrar, nós viemos à celebração da Eucaristia, simplesmente na hora que o sacerdote diz credes e converteis no Evangelho, aquilo também não tiver ação na minha vida de cristão. Pelo contrário, eu tenho que crer realmente, tenho que fazer com que essa crença ela pode ser conhecida aonde eu for e no meu caminhar. Não adianta, se eu entro na celebração da Eucaristia, eu volto para a minha casa da mesma forma como eu entrei, do mesmo jeito, da mesma maneira. Reino de Deus não é algo estratosférico, como eu sempre digo, mas o reino de Deus é aqui e agora. Como implantar, como fazer que o reino de Deus aconteça? Com as suas posturas, sem dúvida nenhuma. Reino é muito mais amplo do que nós podemos pensar. O reino de Deus não se reduz ao algo imaginário, mas é uma constância também do nosso caminhar, junto com o processo de conversão. Anunciar o reino, fazer com que o reino aconteça. Quando Pilatos interroga Jesus, ele próprio diz: meu reino não é deste mundo. Se os meus súditos, sem dúvida alguma, viessem, eles me defenderiam. Mas por quê? Porque o reinado de Jesus é incompatível com aquilo que nós vemos na sociedade e no mundo moderno. As injustiças, a falta de amor, a falta de transformação, cheio de corrupção, suplantada a morte, exploração de nossos irmãos. Então nós devemos lembrar muito bem disso, O reino de Deus é uma missão minha. O reino de Deus não é algo que vai acontecer depois, mas é algo que vai acontecer aqui agora, no meu caminhar, na minha postura frente à minha comunidade, à minha igreja. Jesus foi a Cafarnaum. O que representa Cafarnaum? Como nos é dito aqui no Evangelho, uma cidade pequena, uma periferia, E ali em Cafarnaum, Jesus começa a realizar os seus milagres, os seus prodígios. Cafarnaum não é uma pequena cidade, mas uma cidade de gente totalmente excluída socialmente. Jesus, ele não vai nos grandes palácios, ele não vai nas grandes moradias, não, ele vai lá em Cafarnaum. E em Cafarnaum, ele ajuda os seus companheiros, como nós vemos no Evangelho de São Mateus. Gente muito simples, pescadores, homens lidaram com o seu trabalho, chamando pelos seus nomes, ele constrói agora, junto com ele os seus companheiros. Na pessoa de Pedro, na pessoa de Tiago, nós somos os apóstolos de Jesus, porque ele não só te chamou naquele tempo, Tiago, João, Pedro, mas chama cada um de nós para participar com ele dessa construção do reino. Então é muito bom lembrar que os apóstolos também ele nos representa, Então essa é a postura de Jesus. Ele chama seus amigos, são pobres, simples, mas que terão uma grande missão, uma missão muito linda. Eles serão pescadores de homens. Agora, sem dúvida, eles vão conquistar pessoas para o seu Deus. Na segunda leitura de hoje de São Paulo, aos Coríntios, nós ouvimos muito bem que São Paulo fala das contendas, das divisões dentro da comunidade. E essas divisões, elas trazem disputa, trazem poder. Eu digo que normalmente quem está atrás do poder, normalmente quem está atrás de gerar divisões, esse está encomunado com Satanás.
Então, Satanás tenta de todas as formas destruir os filhos de Deus e os planos de Deus. E essas pessoas mal amadas, limitadas, invejosas, complexadas, imaturas, elas fingidas muitas vezes falsas, que não se convertem, mas procuram as formas de suplantar nas comunidades discórdia. Muitas dessas pessoas, sem limite algum, atacam a moral das pessoas. Fofoqueiras. Esse é o perigo, são as divisões causadas dentro da comunidade de fé. E aqui eu vou ler uma passagem para terminar, que eu acho muito importante, tem a ver, claro, sem dúvida nenhuma, com a leitura da segunda leitura de Paulo. E Paulo fala que no Evangelho de Lucas, capítulo 4, vem ressaltar aonde também Jesus muitas vezes encontrou o mal. Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia. Ele os ensinava aos sábados. Estavam impressionados com os seus ensinamentos, porque suas palavras tinham autoridade. Na sinagoga estava um homem que tinha o espírito de um demônio impuro e gritou fortemente: Deixa-nos em paz, Jesus Nazareno. Vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o conjurou: cala-te, sai dele. E depois que o demônio derrubou no meio deles, saiu deles sem fazer mal algum. Todos ficaram atônitos e comentavam entre si: que palavra é esta, com que autoridade e poder dá ordem aos espíritos impuros e eles saem? E falavas a respeito dele em todo lugar na região circunvizinha. O que ele quer dizer isso? Jesus encontrou o diabo dentro da igreja, não é verdade? Estava lá, empiado dentro da sinagoga, que ninguém viu, estava quietinho lá, mas sabe Deus o que ele fez lá no meio da sinagoga. Então, nós não precisamos muito longe não. O demônio muitas vezes ele está dentro da igreja, e ele causa divisão dentro da comunidade, difamando as pessoas, passando rabo onde ele passa. E quem cai nas suas tramóias, quem cai nas suas palavras, sem dúvida alguma, traz uma grande preocupação à comunidade de fé. Satanás, ele não se cansa, sem dúvida alguma, de querer trazer a divisões dos filhos de Deus em comunidade. Por causa disso que eu digo que nós devemos sempre estar em oração, sempre buscar a oração, sempre rezar a Nossa Senhora, pedir que se afaste do mal de nossa comunidade, todas aquelas pessoas de espíritos impuros, porque essas pessoas são de espíritos impuros, conforme Jesus também foi expulsado o demônio, quando ele se revelou, ele disse: nós somos legião. O que é legião? O diabo não vem sozinho, ele vem com a culpa dele toda, não é verdade? Legião são diversos, são muitos. Então ele não atua sozinho, ele vem com um monte, sem dúvida alguma. E muitas vezes essas pessoas vêm a fazer a perder os filhos de Deus. Nós devemos ter muito cuidado naquilo que São Paulo está dizendo hoje, nas divisões que ocorrem dentro da comunidade, de pessoas que elas realmente, o veneno que elas trazem para dentro da comunidade, insultando as pessoas, caindo em conversas, fazendo fofoca e colocando pessoas de bem no meio das suas conversas. Isso é imoral, isso é coisa de Satanás, isso é coisa do demônio. Então nós devemos ter muito cuidado, muito medo, porque na surdina ele opera, sem dúvida alguma, pegar-nos, distrair-nos para fazer os seus projetos funestos dentro da igreja de Deus. Exemplo a São Miguel Arcanjo, poderoso anjo do Senhor, ele que é o general do exército de Deus, e ele afasta de nós, e coloca embaixo dos seus pés a cabeça de Satanás, como nós muitas vezes presenciamos e vemos a sua imagem, ele com os pés em cima da cabeça de Satanás, e Nossa Senhora que está representada por essa imagem, pisando a cabeça da serpente.
e ela pise a cabeça do mal, e não deixe o mal escapar para que possa prejudicar os seus filhos tão queridos, os filhos de Deus. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob nossos lados, foi crucificado por sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, dos mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,